Irmãos, Apocalipse capítulo 2 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma carta escrita por João, ditada por Jesus ali em sua visão, e essa carta é para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, mencionada no livro de Apocalipse. E era notório que era uma igreja que perseverava no evangelho verdadeiro. Era notório que era uma igreja que havia uma resistência contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos e também contra os nicolaítas. E apesar da sua firmeza doutrinária, apesar de ser uma igreja que havia muito de belo nela, apesar de ser uma igreja que suportava toda a perseguição em nome do Senhor, irmãos, era uma igreja que foi advertida por Jesus que havia abandonado o seu primeiro amor. Aleluia. E nós temos uma em vista aqui dessa igreja, né, uma igreja que era forte, era resistente contra o mal, era uma igreja que pregava a palavra de Deus verdadeira, era uma igreja que batia contra e não deixava que doutrinas falsas adentrasse o coração daqueles cristãos. Era uma igreja que não desfalecia diante da perseguição. E olhando para tudo isso, irmãos, vendo Jesus falando e citando todos esses aspectos dessa igreja, ao meu olhar, eu acredito que ao olhar de muita gente, se o Senhor não houvesse falado que essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor, para mim, né, seria uma igreja perfeita. Sim ou não? Pense bem, uma igreja que suporta perseguição, eles não largavam a fé nem em meio à perseguição. Era uma igreja que não suportava homens maus, uma falsa doutrina. Era uma igreja que estava ali em crescimento, era uma igreja estruturada em sua doutrina e sua palavra. Mas Jesus olha para aquela igreja, irmãos, e ele diz que aquilo não era tudo. Amém? Aquilo não era tudo. Jesus, ele acompanhava de perto aquelas igrejas lá do início ali, as igrejas primitivas, e a igreja de Éfeso era uma delas. E Jesus reconhecia todo o seu esforço, toda a sua dedicação. O Senhor olhava para aquelas igrejas e ele não só advertia com aquilo que havia uma falta, mas ele reconhecia. E essa, para mim, era uma das igrejas com mais reconhecimentos de coisas a favores, que era a igreja de Éfeso. Então, era uma igreja perfeita para muitas pessoas. Amém? Era uma boa igreja para uma pessoa estar
e se sentir em paz, porque olhava e tudo estava no seu lugar, tudo estava de acordo com a palavra. Amém? Mas faltava uma coisa: aquela igreja ela havia abandonado o primeiro amor. Aquela igreja havia abandonado a sua paixão por Cristo, pela sua presença, e eu acredito que não foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas foi algo que foi acontecendo dia após dia, aos poucos, e chegou em um momento que aquela igreja ela estava satisfeita em tudo de bom que ela exercia, mas aos olhos do Senhor lhe faltava algo que para Jesus era muito importante. Amém? E meditando nessa palavra, irmãos, eu acredito que Deus ele tem visto e Ele sabe tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos por amor a Ele, e não que essas coisas elas sejam vãs, que não é. Amém? Não é vão você servir ao Senhor, você dar o seu melhor. Não, tudo isso é muito importante. É muito importante sermos defensores da verdadeira palavra. É muito importante que nós sejamos contra as falsas doutrinas, as heresias e tudo aquilo que vá contra o verdadeiro evangelho. Tudo isso é muito relevante. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos uma igreja estruturada na sua doutrina. É muito importante que nós tenhamos uma igreja que as pessoas elas sejam acompanhadas. É muito importante que nós tenhamos uma igreja em que nós possamos servir ao Senhor em alegria, servir ao Senhor em liberdade. Tudo isso é muito importante. Amém? Mas isso não substitui um dos pontos mais importantes na vida de um cristão, que é viver o primeiro amor, que é estar em vida do primeiro amor, que é estar em busca deste lugar aonde nós não podemos, na verdade, aonde nós podemos, talvez de certa forma, como diz a palavra, abandonar o primeiro amor. Porque foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, eles abandonaram o primeiro amor. E talvez eles não tinham se atentado a isso, que isso aconteceu. Mas Cristo veio através dessa carta, através ali da sua revelação ao apóstolo João. E essa carta ela foi levada, entregue à igreja de Éfeso, que eles haviam de fato abandonado aquele lugar, abandonado o primeiro amor. E aí nós vemos Jesus aqui elogiando o trabalho árduo, seus esforços, sua perseverança, o aguentar, né, todos esses sofrimentos por amor em Cristo. E essa igreja ela é uma igreja exemplar, é uma igreja de exemplo em que nós possamos tomar como exemplo todos esses pontos. Mas há um ponto que nós precisamos olhar e nos perguntar. E quando eu falo nos perguntar, irmãos, eu não estou falando da placa Despertar que tem lá fora. A igreja Despertar, a placa, o CNPJ, ele não pode tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma reflexão, porque é apenas um CNPJ, não é uma pessoa. E quando nós falamos a igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, quem compõe o corpo de Cristo, e essa igreja ela está em todo o mundo, é a família de Deus, e nós fazemos parte, amém? Então quando eu falo que nós precisamos olhar, a igreja precisa olhar para dentro de si, eu preciso olhar para dentro de mim, porque eu sou igreja, e eu preciso ver e perguntar a mim mesmo, se de fato eu estou vivendo o primeiro amor, amém? E talvez você se pergunte, mas o que é o primeiro amor? O primeiro amor, irmãos, é aquele momento da nossa vida em qual nós encontramos Jesus. E quando nós encontramos a Jesus verdadeiramente, tudo é novidade, sim ou não? Tudo é novo. Nós não medimos a nossa entrega, mas nós nos entregamos por completo. O primeiro amor é o momento da nossa vida em que nós somos como crianças. Que talvez naquele momento nós éramos imaturos, mas na nossa entrega nós éramos
completos. Talvez na sua época de primeiro encontro com Cristo, você era imaturo espiritualmente, você não tinha muito conhecimento, você não tinha conhecimento de muitas coisas acerca de Deus, mas a sua entrega era completa. Você não media o que você entregava para o Senhor. Você não media a maneira que você adorava ao Senhor. Você não media se você ia ficar com vergonha ou não de falar do Evangelho de Cristo. Você não media muitas coisas, você estava entregue totalmente. E talvez você esteja aqui hoje e você fala assim, mas eu não tem como eu viver o primeiro amor se eu nunca vivi isso que o pastor está falando. Mas tanto para quem já viveu, para quem não viveu, o Senhor quer nos levar para esse lugar de vivência do primeiro amor. Você crê nisso, amém? Irmãos, Jesus nos mostra, irmãos, que por mais que nós possamos ser dedicados, esforçados, resistentes aos sofrimentos por amor a Ele, tudo isso, irmãos, que é muito importante, por mais que nós possamos ser uma igreja, que nós possamos chegar a ser uma igreja relevante, nós possamos chegar a ser uma igreja que algumas pessoas possam adentrar nesse lugar e falar assim, nossa, eu me senti muito bem acolhido na igreja Despertar, eu me senti muito em casa, eu fui muito abençoado por Deus estando naquela comunidade. Irmãos, por mais que nós possamos chegar a este ponto, a este lugar de sermos bons em muitas coisas, se nós não estivermos vivendo o primeiro amor, irmãos, nós estaremos em falta com um dos pontos mais importantes para nossas vidas. Aleluia. Isso eu estou falando, irmãos, isso é para cada um de nós. No verso 5, Jesus fala assim, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe o que é interessante aqui? É porque Jesus não vem e despacha a igreja de Éfeso de uma vez só. Ele não chega e fala, você não vive o primeiro amor, então você está desclassificado, sai daqui. Jesus não chega de primeiro e fala assim, igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, então agora eu vou tirarei e tirou o candelabro da igreja, desclassificou aquela igreja. Não, o Senhor Ele é tão bom, que Ele alerta a igreja e fala assim, se você não se arrepender, Jesus, através do seu Espírito, irmãos, Ele nos leva a entender aonde nós precisamos melhorar em Deus, e Ele nos chama ao arrependimento, nos dando a chance de entendermos aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas, entendermos aquilo que há uma falta, entendermos aonde nós estamos errando, e aí Ele nos chama ao arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é nós mudarmos de rota. Nós estamos indo por um caminho, que essa igreja estava indo por um caminho, que era um caminho da perfeição aos olhos de muitas pessoas, porém havia abandonado o primeiro amor, havia trocado o primeiro amor por outras coisas, e ela estava indo por um caminho. E aí Jesus nos chama para arrepender, mudar de rota, sair daquele caminho e tomar o caminho verdadeiro, o único caminho que é Cristo. Então, irmãos, olha só. Um dia essa igreja, ela viveu o seu primeiro amor, ela teve um encontro com Jesus, e eu acredito que foi maravilhoso, como o nosso primeiro amor, como o nosso primeiro encontro com Jesus, e por mais imatura que fosse no início, olha só o que eu vou te falar, provavelmente essa igreja ela não era estruturada, provavelmente era uma igreja que não havia ainda a sua doutrina forjada, completa, né? Ainda não havia crescido nem para fora e nem para dentro, mas há uma coisa espetacular no início da caminhada dessa igreja, porque quando Jesus fala que eles abandonaram o primeiro amor, é porque eles haviam estado lá um dia, amém? Irmãos, eu quero que você faça uma reflexão dentro da sua vida, do seu passado, da sua vida. Você que já viveu o primeiro amor em Cristo, você que já teve essas experiências com o Senhor, você que um dia
foi entregue completamente àquilo que o Senhor estava te convidando. Eu quero que você volte hoje no seu passado da sua vida e lembre aonde você já esteve um dia em Deus. Aleluia. Porque, irmãos, eu lembro, e eu não estou falando de lembrar de quando nós começamos como igreja, não. Porque realmente nós começamos também sem estrutura nenhuma. Nós começamos aqui nesse lugar, era uma montanha de areia que tinha aqui dentro, que era uma garagem de um trator, e, enfim, não tinha nada disso aqui, não tinha altar, não tinha nada. Todo culto nós colocava o som num canto diferente, para a gente estava procurando um lugar que desse para que o som não embolasse aqui dentro e que as pessoas conseguissem entender o que estava sendo falado, o que estava sendo cantado. A bateria cobria tudo e ninguém entendia mais nada, né? Mas eu não estou falando disso, não é lembrar do início de uma igreja, de uma estrutura física, mas é lembrar de um início de uma caminhada, sabe? Quando você encontra Jesus, que você entende que Jesus Cristo, Ele é o amado da sua alma. Quando você olha a Jesus e você vê que você não pode mais caminhar sem Ele. Quando você consegue enxergar a Jesus e você entende que toda aquela sua vida que você vivia antes, agora você precisa largar toda aquela vida e viver aquilo que o Senhor está te convidando. É desse dia que eu estou falando. E por muitas vezes a gente não entendia muitas das coisas, mas a gente sabia de uma coisa, irmãos: nós queríamos estar na sua presença. Nós queríamos estar aos seus pés. Nós queríamos estar, irmãos, chorando aos seus pés. Este era o lugar da nossa satisfação. Nós queríamos estar mergulhados em sua palavra, porque nós ouvíamos Jesus falando conosco. E eu quero que você entenda, irmãos, que eu não estou pregando contra a excelência e dizendo que a igreja despertar, ela precisa diminuir no que faz e deixar de ser o que é. Não, mas eu estou falando a você e a mim que nós podemos chegar a um ponto, irmão, de sermos excelentes e bons em muitas das coisas, e isso é importante, amém, mas que se tudo isso for vivido, irmãos, longe da presença do nosso amado, não tem sentido nenhum. Você está me compreendendo, amém? E aí a pergunta que eu trago para os nossos corações hoje é: será que se nós não ocupamos o primeiro amor com outras coisas que são boas também? Será que nós não ocupamos o primeiro amor com outras coisas que não são pecado, mas nós nos sentimos satisfeitos? E aí eu olho para Salmos 27, no Salmo 27, verso 4, que diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E aí eu olho para Lucas capítulo 10, no verso 40, irmãos, que é a história de Marta e Maria ali. E Marta diz assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Escuta isso. Marta estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dela, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, Marta, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Irmãos, se nós tivermos uma coisa, a nossa satisfação precisa estar nessa uma coisa. Que possamos não ter estruturas,
Que possamos não ter, irmãos, muitas coisas que são legais e são boas, mas uma coisa nós não podemos perder. Que percamos o que é material, que percamos outras coisas, que percamos, irmãos. Mas uma coisa é necessária, e essa coisa nós não podemos abandonar, nós não podemos perder. Que é estarmos, irmãos, nesse lugar de contemplação do Senhor, aos pés do nosso amado. Eu olho Marta, irmãos, nessa passagem, e Marta, Jesus disse que ela está agoniada, inquieta, trabalhando, fuçando as coisas, limpando, tá? Acho que ela estava batendo panela na cozinha para que Maria se tocasse, sabe? Você já fez isso? Né? Você lava uma panela e começa a bater ela, que é para as outras pessoas da casa se tocar, que tem coisa para fazer, e tu pim, e mexe nas coisas para acordar quem está dormindo, começa a varrer a casa mais forte, bater o cabo da vassoura na porta, para ver se as pessoas se acordam para entender que tem coisa para fazer. Marta estava assim, irmãos. Olha aqui para mim, irmãos. Você sabia que você pode hoje fazer tudo o que você tem para fazer, você ainda assim vai ter coisa para fazer? Quem aqui já conseguiu fazer tudo que você tinha que fazer para você chegar e falar assim, agora eu não tenho mais nada para fazer? Irmãos, nós precisamos aprender a contemplar a Deus no meio dos nossos afazeres. Sabe, não há um momento da nossa vida que nós vamos nos sentir preparados e prontos e tranquilos para que nós possamos parar o nosso dia, parar tudo que nós estamos fazendo, porque nós finalizamos tudo. Não, irmãos, nós vamos ter que aprender a parar para Cristo, parar para contemplar, parar para se dedicar a Ele, parar para ter relacionamento com Deus, irmãos, no nosso dia a dia normal, de uma vida normal, porque nós somos pessoas normais. Nós não somos monges que vão para um pico da montanha e lá não tem nada para fazer e você fica lá, acende um incenso e fica lá. Não, nós somos pessoas que se você fizer isso, o boleto vai te buscar lá no pico da montanha. A fatura do cartão vai te buscar lá no fundo do mar. E aí nós temos que aprender, irmãos, a entender que mesmo em meio a tudo isso, muitas das vezes nós vamos ter que deixar a pia cheia de louça e parar para o Senhor. É só um exemplo, viu? E nós vamos ter que aprender, irmãos, muitas das vezes, a buscar esse lugar em Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Contemplar o Senhor, ser o nosso estilo de vida. Aleluia. E aí, Jesus vem no verso 5 também, ele diz assim, lembre-se de onde caiu. Irmão, Jesus não pede para lembrar aonde caímos. Não é um lugar, mas é em um patamar, em uma posição que estávamos. Então, lembre de onde caiu. Porque nós estávamos no primeiro amor, mais próximos, mais íntimos na nossa contemplação, na nossa entrega. E aí nós viemos descendo deste lugar e nos tornamos distantes e distantes e distantes, até um ponto em que o nosso amor se esfriou. E aí eu quero te perguntar algo, e é algo que eu me pergunto sempre, e é uma das minhas orações repetidas ao Senhor, é que a pergunta é, lembre-se da última vez que você teve lágrimas de amor por Ele. Irmão, no dia que você parar de chorar na presença do Senhor, eu sou um cara difícil de chorar, mas há um lugar que eu sou mole para chorar, irmãos. É na presença do Senhor. Minha filha um dia desses falou assim, pai, toda vez que você prega, você chora. Você é chorão, começou a rir de mim. E aí eu falei para ela assim, minha filha,
ali eu sou chorão mesmo. Porque, irmãos, no dia que você perder as lágrimas de amor por Cristo, de você ser impactado por essa graça, de você entender que você não merece nada disso que Ele nos proporciona, irmãos, não tem como não cairmos em lágrimas, de sermos impactados por tão grande amor, por tão grande compaixão, por tão grande graça. Aleluia. Então, irmãos, ore para o Espírito Santo de Deus que está em você e peça: Espírito de Deus, devolva as lágrimas dos meus olhos. Irmãos, nós precisamos lembrar de onde nós caímos. E sabe, uma das coisas mais maravilhosas quando você está tomado pela graça de Deus, chorando nos pés do Senhor, irmãos, é que você é tão grato ao Senhor pelo amor dEle, que as coisas materiais e as faltas que nós temos dessa terra, irmãos, se tornam coisas pequenas nesse momento. Porque há um lugar, irmãos, aonde o homem pode se satisfazer. Você sabia disso? E não é na realização dos seus sonhos, não é no seu crescimento profissional, não é nas conquistas materiais, não é, irmãos. Isso tudo você sente alegria e depois passa, você se acostuma. Nós somos feitos assim. Lembra quando você comprou a sua primeira moto? Você estava muito empolgado. Aí depois você acostumou. Aí você não queria mais aquela moto, você queria outra moto. Lembra que você comprou o seu primeiro carro? Você estava muito animado, mas você acostumou. Aí você queria outro carro. Aquele carro já não era mais suficiente para você. Lembra quando você arrumou seu emprego? O primeiro dia do seu emprego, você arrumou um emprego. Cara, você ficou muito feliz. Deus abriu uma porta para mim, você foi feliz, você chegou cedo, foi o primeiro a chegar na empresa. Aí hoje você está acostumado. Você fica esperando da hora para você se atrasar. Sabe por quê, irmãos? Isso não é satisfação. Mas há um lugar chamado primeiro amor, aonde você entra e você não quer sair de lá. Há um lugar em Deus, irmãos, que nós somos preenchidos por uma satisfação tão plena, que você não deseja outra coisa a não ser estar contemplante dessa glória. E o Senhor nos pede, irmãos, para que nós possamos nos arrependermos, voltar para o caminho certo, lembrar, arrepender-se de ter saído deste lugar de intimidade, irmãos, desse lugar da ocupação de Deus, e sairmos desse lugar onde o Senhor se manifesta para nós e nós desejamos que Ele se manifeste. E sabe o que nós estamos nos transformando, irmão? Quando eu falo isso, estou falando da igreja total, da igreja do Brasil, da igreja do mundo. Muitas das vezes uma igreja volumosa. Escute o que eu vou te dizer, olha aqui para mim, não perca sua atenção por nada agora. Muitas vezes nós estamos nos tornando uma igreja volumosa e consumista. Sabe o que é uma igreja consumista, irmãos? Você vem para este lugar não é para adorar o Senhor, nem para se entregar na presença dEle. Você vem para buscar algo que? Entretenimento, uma música legal, uma palavra abençoada. Isso é uma igreja consumista. E aí quando a gente vem com esse espírito consumista, a gente pode e acha que tem um dever de julgar todas as coisas. O louvor não foi do jeito que eu gosto, eu não conheço essas músicas, então não gostei. O pastor hoje não estava inspirado, uma palavra nada com nada, não ministrou meu coração, eu não senti o arrepio. Mas a água do bebedouro hoje não estava gelada, não sei o que, não estava não sei o que.
Entendeu? Porque você é um consumista. Você está vindo para a igreja para consumir algo. Você é um cliente. Amém? Não, irmão, amém não. Você é família de Deus, irmãos. Você não está aqui para comprar nada. Você não veio aqui para ter um entretenimento. Você não veio este lugar aqui porque é o seu clubinho de final de semana. Não, não. Você veio aqui, irmão, por causa que aqui há um propósito. A reunião dos filhos de Deus, o corpo de Cristo unido, aonde o pão, o próprio Cristo é partido em favor de nós, aonde nós lembramos e mencionamos e anunciamos a morte do Cristo que morreu há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui por um propósito. O nosso propósito é anunciar o Senhor até que Ele venha. O nosso propósito, irmãos, é estar contemplando a sua face. E se nós chegarmos aqui em um culto de domingo e não tiver louvor, não tiver palavra, você não vai embora, porque você não veio buscar alguma coisa, você veio entregar. Eu oro pelo dia que nós chegamos a este lugar, irmãos, e não tenha louvor, não tenha palavra, não tenha nada. E a gente fica aqui sentado, contemplando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque aí nós entendemos que nós não viemos consumir alguma coisa. Nós entendemos que nós somos comunidade de Deus. Nós entendemos que nós somos família de Deus. Aleluia. Nós não estamos aqui para buscar algo. Nós estamos aqui para nos relacionar como família. Para em unidade, em unissono, em uma só voz, adorarmos aquele que é digno e reina sobre todas as coisas. Meu irmão, mude a sua percepção do que é igreja. Não sejamos, irmãos, uma igreja consumista. Aleluia. Glória a Deus por tudo que o Senhor nos entregou. Mas que você venha para cá não para consumir algo, mas você venha para cá para trazer o seu coração para a unidade do corpo, se entregar a Ele em louvor e adoração, em devoção. Aleluia. Ainda no versículo 5, irmãos, ele diz assim: e pratique as obras que praticava no princípio. Irmãos, nós precisamos voltar a sermos como crianças na presença do Senhor. Nós precisamos ter a empolgação, irmãos, do recém-convertido. Eu vou falar um negócio para você, mas você não fique ofendido não, tá bom? Posso falar? Posso falar? Irmãos, o que estraga a igreja é crente velho. Não é velho de idade não, irmãos. Não é isso. Porque você pode ter uma idade elevada e mesmo assim ser um crente novo, renovado. Mas aqueles que acham que por tempo ou por conhecimento que obtiveram por estudo, eu não estou pregando contra o estudo bíblico, eu sou a favor e incentivo a isso, tá? Mas há muitas pessoas, irmãos, que elas imaginam que são tão maduras que viver o primeiro amor para elas é algo infantil. Praticar aquilo que você praticava no início é infantil. E quando Jesus fala isso, irmãos, praticar as obras do início é as obras do primeiro amor. Sabe que obras são essas? É uma obra de entrega incalculável. É uma obra de entrega que você não mede
o que você vai dar ao Senhor, mas você entrega tudo. Aleluia. É uma obra, irmãos, que você é como criança, há uma coisa só você quer a atenção do seu pai, você quer a atenção do seu pai, você quer contemplá-lo. E lá em Mateus no capítulo 18, no verso 3, ele diz assim, ó: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Jesus não está falando, irmão, de sermos criança pela sua imaturidade de ser criança, mas Jesus está falando para sermos criança pela sua humildade de ser criança. E essa humildade, irmãos, é de muitas vezes descermos o nosso salto do nosso patamar, de acharmos que somos maduros demais, que nós somos sabidos demais, que nós somos entendidos demais, para nos curvarmos diante da presença do Senhor e entender que nós não somos nada. Nos lançarmos diante da sua graça, irmãos, e entendermos que nós não somos nada. Aleluia. Mas amadurecemos, evoluímos, crescemos e deixamos de ser crianças, porque agora nós sabemos fazer as coisas. E aí, irmãos, o pior de tudo, olha aqui para mim, com muita atenção. O pior de tudo é nós aprendermos a fazer as coisas sem Cristo. Isso é capaz. É capaz. Nós somos capazes de aprender a fazer um culto de um louvor top, Derek, sem Cristo. Nós somos capazes, irmãos, de termos departamentos bons e fazerem com excelência sem Cristo. Nós somos capazes, irmãos, de eu subir aqui e pregar para você um sermão que vai impressionar você pela eloquência, pelo conhecimento, pela exegese, pela hermenêutica, pela homilética entregada a você, e você vai ficar, nossa, que palavra linda, que conhecimento extraordinário, sem Cristo. Nós somos capazes, irmãos, de fazer um culto para Cristo sem Cristo. E essa é a pior coisa que pode acontecer a uma igreja. Por isso eu oro, irmãos, e peço para o Senhor, Deus, não nos deixa abrir essas portas se o Senhor não estiver aqui. Não nos deixa ligar esse som se o Senhor não estiver aqui. Não nos deixa mandar lá no Instagram um convite para que as pessoas venham para o culto, se o Senhor não vier para este culto, Deus. Porque, irmãos, não há sentido nenhum vivermos um cristianismo que Cristo não seja o centro. Não há sentido nenhum, irmãos, de fazermos igreja de uma maneira excelente e de sermos até como Éfesos, de conseguir vencer até a perseguição, de sermos excelentes naquilo que fazemos, de termos departamentos maravilhosos funcionando. Eu não estou falando que isso seja errado, mas nós não podemos, irmãos, trocar tudo isso pela presença de Deus, pelo primeiro amor. Nós não podemos, irmãos, nos perder na nossa maturidade. E toda vez que eu me achar que eu estou grande, e todas as vezes que eu achar que eu sou suficiente comigo mesmo, e toda vez que eu achar que eu estou maduro, eu preciso, irmãos, me ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão para Ele. E falar, Deus, quebra o meu orgulho. Porque nesse momento eu me achei capaz. Quebra o meu orgulho, Senhor. Destrói o meu coração, despedaça ele, mas me coloca ajoelhado na tua presença. Nós não podemos deixar que as lágrimas sequem os nossos olhos. Nós não podemos deixar, irmãos, que o nosso amor se esfrie.
Nós não podemos, irmãos, desejar outras coisas acima de Jesus. Irmãos, se Jesus não vier ao culto, irmãos, não está tudo bem. Pode funcionar tudo aqui, mas se Ele não estiver aqui, se a presença dEle não te tocar, irmãos, não está tudo bem. Não está bem, irmãos. Se você vier a este lugar e você não se sentir com vontade de se arrepender dos seus pecados, irmãos, não está tudo bem. Se você não for tocado pela palavra de Deus e espedaçado pela graça, irmãos, não está tudo bem. Se isso não consome o seu interior e te atrai pela presença dEle, não está tudo bem. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Nós não podemos nos acostumar, irmãos, sermos uma igreja que não viva em contemplação a Cristo. Tem muita gente, irmãos, sendo atraída por um evangelho mentiroso. Irmãos, tem muita gente, irmãos, trocando a presença de Deus por performance. Tem muita gente trocando a presença de Deus por estruturas. Tem muita gente, irmãos, trocando o primeiro amor por sabedoria humana. Mas nós não podemos. Não há sentido para nós, irmãos, se nós não estivermos em busca dEle. Não há sentido para nós, irmãos, se o nosso coração não estiver em chamas por Ele. Não há sentido, irmãos, para essa igreja se nós não estivermos ajoelhados e lançados nos seus pés, reconhecendo que Ele é. E o que me constrange ainda mais é saber que, mesmo com a nossa falta de amor por Ele, Ele não muda o seu amor por nós. Você consegue entender isso? Talvez você não o ame, mas Ele continua insistindo em você. Talvez você já o trocou por muitas coisas, mas Ele não te troca. Talvez você está distante, mas Ele ainda te chama para perto. Que amor é esse?